Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para o jogo de logo mais, né, contra o Los Angeles, né, o UFC. E a gente espera, pessoal, uma bela vitória, né? Diferentemente, pelo amor de Deus, do Palmeiras aí, que teve um jogo terrível, né? E os torcedores ficaram revoltados. A expectativa do torcedor flamenguista é a melhor possível, né? Uma boa vitória, uma vitória ali convincente. Apesar que o Flamengo vem com várias mudanças, né? Mas eu acho que isso aí não é problema. Eu acho que o elenco do Flamengo é qualificado para fazer um grande jogo e sair com uma bela vitória. Pessoal, a torcida promete uma grande festa. Mais uma vez, vai lotar, né? Sei que vai deixar muito torcedor aí, principalmente os rivais, né, preocupados, né, os antes, mas o Flamengo é isso, pessoal. Um grande jogo, a expectativa de grande público, e o torcedor flamenguista está naquela de se classificar com 100%, né? 3 vitórias, isso aí seria fantástico, né? Para aqueles que diziam que o Flamengo ia cair fora na primeira fase, tá aí, vão ter que aguentar 3 vitórias, passando o trator por cima do Chelsea, não tomando conhecimento. E hoje é o melhor futebol apresentado no Mundial de Clubes, né? É porque o PSG não é aquilo tudo. E vamos com força aí para cima do Los Angeles, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Tem um jogador que jogou no Palmeiras, um colombiano volante, que tinha jogado lá antes. Atuesta? Atuesta, exatamente. É verdade. Pronto. Então, de tanta gente, do Atuesta. Aê! Para o Flamengo é um amistoso, é claro que tem a possibilidade da premiação, sempre cai muito bem. Aliás, essa é uma questão que a gente pode debater depois, Abel. Esses times brasileiros e também os 2 argentinos que estão aí no Mundial estão ganhando uma injeção econômica que pode fazer muita diferença no plano local depois, entendeu? Porque o Botafogo, por exemplo, somou quase já até aqui cerca de 150 milhões de reais. O Flamengo mais ainda. Porque o Flamengo tem mais vitórias, não é isso? Terá mais vitórias se vencer o jogo de hoje. Mas para o Flamengo, essa partida tirando essa parte econômica, é um jogo para descansar, para poupar jogadores que estão pendurados, porque o Flamengo já está classificado e em primeiro lugar. Então é hora, acho que, de botar atletas que não estão jogando com tanta frequência, por exemplo, tentar dar um pouco de ritmo para o Pedro no comando do ataque, que perdeu espaço, em outras posições também, ver o Everton Araújo no meio-campo, não pode jogar, tá, até aqui, né? Tem sido esse problema, né? Não, o De La Cruz é que está machucado. Isso, o Alan deve até jogar. O Alan tem condição de jogo, é o De La Cruz que está machucado. Então você pode botar Everton Araújo e Alan por ali, você pode botar o Pedro no comando do ataque, quem sabe o Cebolinha para descansar o Luiz Araújo, que tem sido uma peça importante. Tem que ver se o Arrascaeta tem condição assim, de jogar 90 minutos e volta com o Léo Ortiz na zaga, no lugar do Danilo, e de repente você coloca o Alexandre para jogar na lateral esquerda, para dar ritmo a ele e tirar um pouco o Ayrton Lucas. Estou aqui vislumbrando possibilidades para você aproveitar para descansar, não correr risco de levar cartão amarelo e ainda assim ter um time forte para buscar a vitória, que seria interessante, né? Fechar com 3 vitórias, fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento seria maravilhoso. 3 vitórias significam 6 milhões de dólares. Exato. Tá bom ou não? E acho que tem condição de fazer isso com esse time alternativo. E até só falando do âmbito financeiro, óbvio que o esportivo é muito maior, então você poupar para pensar na melhor condição física para as oitavas de final, é óbvio que a gente está pensando nesse cenário. Mas até no âmbito financeiro, assim, se você tem o melhor cenário pensando para as oitavas de final e você chega numas oitavas de final e se classifica, você vai ganhar mais dinheiro ainda do que pensar na vitória de hoje. Então acho que assim, essa coisa de pensar num time forte por causa da premiação de 2 milhões de dólares não se justifica. O time será muito, forte não. de qualquer forma. Vai ser forte de qualquer forma e você está reunindo as melhores condições para as oitavas de final, para o âmbito financeiro, que é o menor das importâncias, como o principal, que é você chegar para se classificar às quartas de final. Então acho que caso seja essa a escalação, eu concordo. Acho que você tem que pensar sobretudo nos jogadores pendurados, e até bom para alguns atletas para ganhar ritmo de jogo. No caso do Pedro, desde que voltou de lesão, ainda não encontrou a sua melhor versão, até é natural, depois da lesão séria que teve. Então acho que a condição ideal, imagino o Flamengo protagonista, independentemente se vá com esse time bastante alternativo diante de um LAFC até aqui que
Até achava que era um time, por exemplo, pelos últimos anos que tem feito, até mais competitivo que o Inter Miami. Lógico, até pegando um Flamengo, embora o Inter Miami pegou o Palmeiras, mas tendo um Chelsea, não um Porto, acabou complicando mais ainda a vida, mas não acho que o Flamengo não vai ter tantos problemas. Mas olho no Buanga, bom atacante lá de campo, um ponta que foi fundamental na classificação para o Mundial, né? Foi um protagonista contra o América do México. O Giroud, lógico, tem toda a história, maior artilheiro da história da França, jogador super vencedor e que muitas vezes é subvalorizado até pela carreira, mas hoje no momento até muitas vezes reserva e tudo mais. Buanga, o cara acho que passa a ficar de olho, mas ainda assim não vejo o Flamengo tendo problemas para confirmar essa campanha perfeita na fase de grupos. Amigos, Flamengo já classificado, já garantido com o primeiro lugar do grupo, vai enfrentar ou o Bayern de Munique, ou o Benfica, ou o Boca Juniors. Neste momento, o Bayern de Munique é o líder do grupo, tem 6 pontos, Benfica tem 4, Boca tem 1. Agora vão jogar Benfica e Bayern. E Auckland e Boca. Então é muito provável, muito possível, Boca vai ganhar do Auckland, vai a 4. Se o Bayern ganhar do Benfica, o Bayern se empatar, está classificado em primeiro, garante a primeira colocação. Agora depende muito dos gols que o Boca fizer no Auckland. O saldo do Benfica agora é 6, desculpa. Tem 6 positivo de saldo e o Boca tem -1. Lembrar que eles empataram, né? Confronto direto é o primeiro critério de desempate. Então eles empataram. Aí você corre pro saldo do resto dos jogos. E aí é decisivo o jogo com o Auckland. Não, os 2 jogos. Porque, por exemplo, vamos dizer que o Bayern ganha de 2-0 ou de 3-0 do Benfica. Já diminui bem o saldo do Benfica. Sim. Se perde de 2-0, o saldo que é de 6 vai para 4. E aí o Boca teria que ganhar de 5, de 6. Não é impossível. Contra o Auckland, o Bayern fez 10 e o Benfica fez 6. Bom, enfim. Daí, muito provavelmente... Fazer gol não é exatamente a especialidade do Boca. Mas contra o Auckland... Vamos ver. Muito provavelmente, Benfica ou o Boca Juniors. O Flamengo tem condições de enfrentar de igual para igual qualquer um deles, inclusive o Bayern, caso aconteça um absurdo e o Bayern termine em segundo do grupo, André? Para mim, o Flamengo, num eventual confronto contra o Benfica ou contra o Boca, é o favorito. É um favorito. Pelo que apresentou no Mundial, pelo elenco que dispõe. Lógico, se o Bayern entra aí a conversa é outra, mas é difícil imaginar o Bayern... Eu prefiro não enfrentar o Boca. Eu também acho. Entre Benfica e Boca, eu prefiro enfrentar o Benfica, se eu sou o torcedor do Flamengo. Mas você mesmo falou aqui outro dia que esse time do Boca é horrível, é fraco. Mas põe ali nessa competição... Vai pro jogo. O time que foi finalista da Libertadores também não era bom, mas passou por todo mundo empatando, levou para a prorrogação a decisão e mostrou contra o Benfica a competitividade que tem. O Bayern dominou, merecia ter vencido por mais, foi uma atuação das melhores, talvez a melhor de um europeu nesse Mundial. Mas fez o gol no final, só foi vencer o jogo ali na reta final, porque é um time chato e a gente viu a atmosfera que a torcida tem feito. Então, tecnicamente, para mim não tem discussão. O Benfica é superior ao Boca. Seria uma atmosfera maravilhosa. Seria, pela torcida do Boca e a torcida do Flamengo, frente a frente. Ia ser demais. Então, para mim, tecnicamente eu não discuto. O Benfica é superior ao Boca, mas não é só isso que fala mais alto, ainda mais na característica da competição. Jogo único. Eu sou torcedor do Flamengo. Eu preferia pegar o Benfica do que o Boca. Lógico, o Bayern é o principal a ser evitado, mas acho pouco provável que o Bayern perca para o Benfica, até porque a gente viu, não pelo Auckland, no jogo contra o Auckland acho que não é muito parâmetro, mas pelo nível de futebol apresentado contra o Boca, o Bayern é da prateleira dos favoritos ao título do Mundial. Se o Benfica ganhar do Bayern, aí é Flamengo e Bayern, porque o Benfica passa. Pessoal, sem sombra de dúvida, né? O Benfica é melhor para o Flamengo. Porque o Boca é rivalidade sul-americana, catimba. Os caras gostam de catimbar, gostam de provocar. E os brasileiros sempre caem nessa, não sei porquê, né? E o Benfica não, deixa jogar, vai. Tem mais qualidade? Tem. Mas se encaixa melhor, né? Que diga o Chelsea aí, né? O Flamengo se encaixou melhor, né? Tomara que venha o Benfica. Tá procurando jogar. Claro, teve dificuldades contra o Boca, que é um time
tinhoso para você jogar, né? Um time que leva para aquela catimba de Libertadores que a gente conhece bem do Boca, que a torcida pressiona, que os jogadores em campo provocam, tem lá alguma qualidade técnica e tal. E o Bayern teve as suas dificuldades, mas dominou o jogo, né? E seria ruim, mas não vai acontecer. Acho pouquíssimo provável o Flamengo pegar o Bayern agora. Talvez pegue. E essa possibilidade do Boca, não sei se vocês concordam, ela não é tão difícil não, viu? Porque é o Bayern ganhar do Benfica e o Boca golear o Auckland. Golear com muitos gols, 5, 6, mas, gente, tá todo mundo goleando esse Auckland. É um time amador. Se tivesse que palpitar, eu acho que vai ser o Benfica. Eu acho que vai ficar nesse cenário que não consegue tirar o saldo. Mas assim, de repente o Bayern, e assim a gente fala do saldo do Boca, que lógico, é ele que vai ter que fazer. Mas pelo nível de futebol que o Bayern joga e a atual situação do Benfica, eu não descarto o Bayern fazer um 4-0 para cima do Benfica. Não acho nada absurdo. E aí a situação do Boca se torna... Aí o Boca precisa de menos gols. Mas se fosse para palpitar, eu acho que ainda vai passar o Benfica em segundo, com a mesma pontuação do Boca, só que com um saldo melhor. Mas é palpite puramente. Mas que seria lindo, hein? O Flamengo e Boca Juniors. Baita história. Aí já teríamos 2 sul-americanos nas quartas de final. Um entre Palmeiras e Botafogo, outro entre Flamengo e Boca, caso o Boca se classifique. Só seria uma história melhor Benfica e Flamengo se ainda o técnico do Benfica fosse o Jorge Jesus. Aí seria uma baita história. Mas como não é o caso, acho que Flamengo e Boca é uma história mais interessante. E o Bruno Lage contra o Flamengo foi quando ele virou o fio, quando ele era técnico do Botafogo. Ele perde pro Flamengo em casa depois do jogo daquela entrevista desastrada. Foi aquele jogo com 2 gols do Bruno Henrique, não foi? Exatamente. É verdade, bem lembrado. No Brasileirão de 2023, né? 23, ali vira o fio. Bem lembrado. Bom, vamos lá agora falar do São Paulo, mudando o assunto no nosso futebol. Pessoal, a mídia discutindo o jogo do Flamengo logo mais aí contra o Los Angeles, né? Onde vai ter muito torcedor flamenguista, pessoal. Vai ter muito mesmo, né? A tendência é que tenha aproximado ali 50 mil pessoas, né? Apoiando o Flamengo, né? Até porque é onde tem mais brasileiros, né? É onde tem mais flamenguistas. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo vai levar muita gente ao estádio, né? O Flamengo que é o único brasileiro que ainda está 100%. É o único brasileiro que se classificou com antecedência, uma rodada de antecedência. É o único brasileiro que hoje joga um bom futebol. E é o único brasileiro que, para mim, pode ir mais longe. O jogo de logo mais aí vai ter muitas mudanças. O Flamengo vem ali no mínimo 6, 7 mudanças, né? Alguns jogadores vai ser poupado devido ao desgaste muscular. Outros cartões amarelos, né? Mas, pessoal, não vejo problema nenhum, até porque o elenco do Flamengo a gente disse que é o melhor elenco das Américas, né? Então, não me preocupo. Eu acho que o Flamengo vai fazer um grande jogo, vai mostrar, mesmo com vários jogadores ali reserva, vai mostrar que tem capacidade de fazer uma grande atuação e vencer e convencer, né? Porque o Flamengo é assim. Aqui é diferente de Palmeiras. O palmeirense olha o resultado no outro dia, né? E tem muita gente aí criticando, né? Criticando a Abel pelo péssimo futebol apresentado nesse Mundial. O flamenguista não, o flamenguista tá feliz, o Flamengo tá vencendo, tá convencendo, tá dominando seus adversários. Isso aí eu acho que é o mais importante, né? O que dizer do jogo de logo mais? Uma boa atuação. 2-0, 3-1, 4-2, 4-1. Acho que 2 gols de diferença estaria de bom tamanho. Claro, pessoal, acho que é importante também não sofrer gol, né? Sem sombra de dúvida. Se você vencer e não sofrer gol, para mim isso aí seria o quê? Ideal, né? Seria o ideal. Vamos esperar, né? Por que não? Por que não o Flamengo vencer e não sofrer gol? Eu acho que vai ser uma partida ali onde o Flamengo vai dominar do início ao fim. Vai ser uma partida onde o Flamengo vai tentar impor o seu futebol, né? Como sempre, né? O Flamengo sempre impondo o seu futebol. Felipe Luiz, ele pode até mudar jogador, pode fazer algumas alterações, mas uma coisa que ele nunca vai deixar de querer exigir do seu time é seu estilo de jogo, seu padrão de jogo, um futebol agressivo, um futebol onde você parte para cima, não dá espaço aos seus adversários. Isso aí é Felipe Luiz, pessoal. Então, eu acho que o Flamengo está no caminho certo, né? O Flamengo está no caminho certo.
Vamos só aguardar aí, né, mais uma boa atuação do Flamengo, né? Tomara que o Flamengo vença e convença, né? Porque o torcedor do Flamengo é assim. Flamenguista, a gente não quer só vencer. A gente quer vencer, convencer e mostrar para o torcedor do Flamengo que a gente é capaz e principalmente colocar medo nos adversários. Isso aí também é um objetivo que todo flamenguista quer, né? É uma pergunta que se fica. Será que o Flamengo é capaz de fazer páreo aí com Benfica e com Boca? Pessoal, sem sombra de dúvida. Eu também concordo, né? Para mim, se eu fosse escolher um dos adversários aí, eu escolhi o Benfica. O Boca é um grande aqui da América do Sul. Sabe jogar esse tipo de jogo. Sabe jogar contra uma equipe brasileira, né? Os caras provocam demais. Pior que os brasileiros entra na pilha. Eu não queria que o Boca se classificasse. Eu queria o Benfica, né? O Benfica, eu sei que muitos dizem, mas o Benfica tem um time mais qualificado, tem um time melhor. Pois é, eu também concordo. O Benfica é mais qualificado, é um europeu, está acostumado a jogar jogo grande. Só que ele joga e deixa jogar, né, pessoal? E a gente sabe que o estilo de jogo de Felipe Luiz é europeu, pessoal. Queira ou não queira, se você é flamenguista, se você é palmeirense, principalmente os rivais, você não gosta de escutar isso, né? Mas o estilo de Felipe Luiz é um estilo europeu. Então, fica melhor quando ele pega um time europeu que se adequa mais a esse estilo, né? Vai ter mais dificuldade? Vai. Mas vai se encaixar melhor. Vai jogar melhor. A gente viu contra o Chelsea, né? O Flamengo foi bem superior contra o Chelsea. Dominou do início ao fim. Então, por isso que eu eu quero o Benfica aí na próxima fase, nas oitavas, né? Se vier o Boca, a gente tem condições de vencer? Tem. Mas eu acho que vai ter mais um pouco de dificuldade, né? Vamos aguardar. Pessoal, deixa aí sua opinião também. Se inscreva aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.